Olá, meus caros nobres e inscritos do canal Spook Houses Assombrades. Tio Spook aqui, vulgo Rodrigo, vulgo Tio Spook pra vocês. E mais um vídeo de Lucas Lira. Veio uma massa de gente, eu acho que entraram, 246, uns 8 mil inscritos ali. Pelo amor de Deus, continue vendo Lucas Lira, não abandone, acompanhe os vídeos. Olha lá, tio Spook, pelo amor de Deus. Gente, ó, eu achava que o clone tinha um público realmente fiel, assim, a ele, né? Mas o do Lucas Lira me surpreendeu. Vocês me surpreenderam. Vocês não são só inscritos. Cara, vocês amam o Lucas Lira. É inacreditável. Olha, Lucas Lira, você está de parabéns, porque você criou, assim, um grupo de pessoas tão queridas que eu fiquei impressionado. Parabéns. E assim, eu não conheço o Lucas Lira da mesma maneira como vocês que acompanham e tudo mais. Eu cometi alguns erros, né? Tio Spook, a casa é alugada. Ok. O cachorro dele chama Slink. Eu falei Spike, né? É Slink. É parecido, mais ou menos, não é mesmo? Mas assim, ó, isso já comprova que eu realmente não acompanho, mas é que eu não acompanho porque Tio Spook não tem muito tempo para ficar na internet e o tempo que eu tenho é para correr atrás de vídeos para trazer conteúdo para vocês. Então assim, eu primeiro quero agradecer ao Lucas Lira de coração por permitir a análise, por permitir que a gente faça esse trabalho, por permitir que a gente possa analisar a sua casa e postar o vídeo no canal. Muitos youtubers podem ficar incomodados, então eu quero agradecer ao Lucas Lira de coração aí pela atenção, por permitir a análise, tá, Lucas? Muito obrigado mesmo pela sua atenção. E eu quero agradecer aos inscritos do canal do Lucas Lira que viram o vídeo, ficaram preocupados com ele e que realmente acharam interessante o meu trabalho e começaram a entender melhor sobre o mundo espiritual. Então eu, além de fazer essas análises, eu também convido vocês, assim como convido o Lucas Lira e outros youtubers, para poder entender, compartilhar, para poder participar também das gravações. Da mesma maneira que eu gravo com o Clone, eu já gravei com alguns outros. A gente tem o pessoal do 89 FM, né, da rádio 89 FM, o pessoal do Freak Show, a Dani Taranha, que vai com a gente também nas casas gravar. Quer dizer, a gente tem essa parte de vamos ajudar, vamos cooperar, vamos acrescentar informações sobre espiritualidade aos canais. Muitas pessoas questionaram meu trabalho, muitas pessoas questionaram, esse cara aí é maluco, não é mesmo? Esse cara aí é meio doido. E assim, o que eu falo para vocês é que as pessoas veem um mundo muito superficial e quando a gente consegue ver a Matrix atrás desse universo, fica mais fácil a gente entender. Todo lugar existem criaturas do mundo espiritual que nos rodeiam. Ponto. Ok? Existe o espiritismo que estuda isso, existe o espiritismo ligado ao kardecismo, à Umbanda, aos ritos africanos, a qualquer tipo de culto, seita. Eles chegam ao consenso de que existe uma manifestação invisível. Essa manifestação invisível a gente chama de seres do mundo espiritual ou seres que nos acompanham. Muitas pessoas acreditam em anjos da guarda, protetores espirituais, até mesmo na Bíblia existem tais protetores. Então significa que existe um universo, um reino que nós não entendemos. Ponto. A partir do momento que muitas pessoas começam a testemunhar fenômenos, a entender fenômenos, a vivenciar esses fenômenos, a consciência se abre dizendo, cara, aconteceu comigo realmente. Comecei a ver coisas, comecei a sentir coisas, eu sinto coisas estranhas em casa. Isso já é um sinal de que existem algumas coisas acontecendo, quando realmente comprovado que não é um fenômeno físico de janela aberta, né? Ou sentir um arrepio, fecha a janela aí, por favor. Coisas desse tipo. Então a gente precisa isolar certos fenômenos e dizer, realmente, existe algo acontecendo, algo que o olho humano não consegue captar ou que nós não temos essa interpretação. A partir do momento que as pessoas que são mais sensíveis ou sensitivas a esse tipo de universo começam a estudar, elas começam a adentrar em lugares, sendas e começam a vislumbrar conhecimento. Você pode buscar um centro espírita, você pode buscar pessoas de escolas esotéricas, você pode buscar realmente informações, mas informações de qualidade em lugares onde tem qualidade. Eu, ao longo de 25 anos,
saí da minha casa e fui em busca de informações e de respostas às minhas perguntas. E eu obtive essas respostas através de técnicas que são desconhecidas no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma limitação dentro das escolas, vamos dizer assim, das escolas mediúnicas, não é mesmo? Ou seja, as doutrinas que nós temos hoje. Quando você vai para o Oriente, nós não temos um conhecimento de centros espíritas como tem no Brasil, nós temos um conhecimento diversificado da evolução da consciência, das percepções, da sensibilidade do ser humano. E foi aonde eu desenvolvi certas habilidades que, vamos dizer, que a maioria das pessoas ainda não conhecem ou não viram, ok? Pessoas conseguem ter a sensibilidade para detectar presenças ao seu redor? Sim, elas se tornam, depois de muito estudo, médiums, mas tem que estudar dentro de centros espíritas, beleza? Essa evolução pode vir através do aprimoramento de certas habilidades. Então, quando eu digo para vocês, cara, eu estou vendo uma coisa aqui numa imagem, essa imagem, ela existiu. Ou seja, quando o Lucas Lira grava um vídeo, a câmera está postada numa posição que qualquer movimento que ele faça, ele grava, ele está numa sala, numa casa, numa casinha de sapê, onde for, existem coisas que estão acontecendo atrás dele. Isso dá para ser visto por uma imagem ou presencialmente. Ela torna-se igual. Não tem diferença em ver por um monitor, ver por uma foto ou ver presencialmente, porque é uma imagem que existe. Ou seja, se tiver qualquer criatura passando atrás do Lucas Lira, ele não vai sair dizendo, ih, olha a foto! Não, ele vai continuar lá, porque muitas vezes ele não sabe nem o que está acontecendo. O interesse dele é a casa, o ambiente ou o Lucas. Então a gente tem que entender certos conceitos. As pessoas conseguem ver espíritos? Sim, isso não é novidade. Se você entrar na internet, você vai ver médiuns famosos, pessoas famosas que tiveram, já viram, já sentiram a presença de seres do mundo espiritual. Se eu consigo vê-los aqui, ou em qualquer outro lugar, o que diferencia eu estar vendo numa câmera, ou num vídeo, ou numa foto? Nada, porque ela vai retratar exatamente o mesmo momento em que tinha ou não uma câmera. Ou seja, imagina que o Lucas está gravando, mas não existe a câmera. Ele está gravando com você olhando, tipo, você é a câmera, né? Ele está brincando com você. Não tem diferença. Aquela cena, ela foi retratada em um momento, com câmera, sem câmera. Então eu posso vê-la por um vídeo ou pessoalmente. Então assim, ele vê pela câmera, ele vê pelo computador. Esqueçam o computador. O computador é só um meio na qual ele grava uma imagem, ele me manda essa imagem. Então assim, eu estou vendo que existe algo acontecendo na casa do cara, ele gravando em tempo real. Não faz diferença. Não faz. O computador é que nem o Skype da vida. Quando você liga o Skype, você está vendo uma pessoa do outro lado. Ok, as coisas que estão acontecendo atrás, elas estão em tempo real. Você está vendo aquilo. Quer dizer, você vai desconsiderar o fundo porque, não, isso aí não está acontecendo. Claro que está. Então, vamos ter o bom senso e entender. Essas habilidades são conhecidas, mas o aprimoramento dessas habilidades não. O que eu estou trazendo para vocês é o aprimoramento de uma consciência. Então eu estou vendo realmente o que está acontecendo na casa do Lucas por um vídeo que ele postou dizendo, cara, tem alguma coisa acontecendo. O que eu sempre falo pro clone é o seguinte, toda brincadeira que ele faz, todo o Ouija que ele joga, toda forma dele documentar algo, alguma coisa está acontecendo atrás dele. E assim, o curioso é, a gente já gravou vídeo assim. Então, quando ele gravou aqui em casa, na minha casa, a brincadeira do Jeff the Killer dentro do closet, eu vi em tempo real o que estava acontecendo. E depois vocês viram na câmera eu falando com ele e documentando o que aconteceu. É a mesma coisa. Tá bom? Então, sem preconceito, sem discriminação, tentem entender com bom senso e bons olhos o que vai ser feito a partir de agora. Vocês me mandaram um vídeo do Lucas Lira que é assim, flagramos alguém andando em cima da mansão às 4 da manhã, tá? Eu não assisti esse filme, a gente vai assistir em tempo real, tá? Pra vocês terem uma ideia, hoje são 9 horas da noite do dia 2 de outubro, tá? Eu vou assistir em tempo real esse vídeo e nós vamos falar em tempo real com vocês. Ou seja, eu apertei REC, a câmera tá indo. Ela vai gravar 20 minutos, depois ela vai desligar, porque é uma máquina fotográfica. Tá? Ela tem um timer.
Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? A gente vai analisar. Existem fenômenos que estão ligados ao mundo espiritual e existem fenômenos que estão ligados ao mundo físico. Então, eu não sei quem antes estava andando no telhado às 4 horas da manhã. Como uma pessoa, vamos dizer assim, neutra na situação, eu diria que é um amigo dele, eu diria que é alguém conhecido dele, que ele fez uma brincadeira. Então eu vou olhar com os olhos de um clarividente, ou seja, como eu sou clarividente, eu não sou médium, eu sou clarividente, tá? Porque médium é dentro de uma escola de mediunidade, mais ligado ao kardecismo ou na Umbanda. Eu não atuo como médium, eu atuo como clarividente certificado. Eu tenho um certificado internacional de clarividência, Higher Clairvoyance, ok? Então eu vou trazer para vocês sobre a ótica de quem olha o mundo espiritual, se existe ou não fenômenos espirituais sobre o Lucas Lira. A gente já falou em um dos vídeos, na verdade tenho 2 vídeos do canal, que são do Lucas, tá? Um deles ele foi no cemitério, ele não entrou no cemitério, mas ele sobrevoou com um drone, e ele encontrou realmente uma oferenda que estava na porta do cemitério, e ele meio que brincou. E tinha algumas criaturas, sim, sobre a oferenda. Então eu comento o que aconteceu. E eu não acompanhei a vida dele, tanto que eu achei que a casa era a casa dele, não é alugada. Eu achei que ele já tinha construído a casa, porque na época ele estava falando em construir uma casa. Então, assim, eu fiquei em um gap entre os vídeos, tá? Então a gente vai assistir. Eu brinco um pouco, tá? Eu vou brincar um pouco, tal, porque é da minha natureza, mas a gente tem horas que vai falar sério, tem horas que a gente vai brincar um pouquinho, tá? Então vamos lá, pé no chão e vou aumentar o volume e vamos lá. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on it. Olha, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. E antes de começar o vídeo de hoje, pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, que tem vídeo todo dia, pra você não perder os próximos. E o negócio é o seguinte, hoje a gente já vai começar fazendo uma loucura aqui. Todo vídeo do canal é loucura, né? Estamos com convidados aqui em casa, e são convidados que sempre que eu recebo em casa, dá merda. Pô, cara, de novo! É uma lei já. Rod, desculpas antecipadas. Nem sei o que vai dar, mas já tô pedindo desculpa. E o Luke tá lá em cima. Mais uma vez, o La Fênix tá aqui em casa pra gravar vídeos. Só que sempre são vídeos que ou machuca ou os dois saem igual retardado. Tá incomodando já. Dois, 3, 1. Tá. Então vamos lá. Bora conversar. Que o Spook já começou, né? Eu vou falar para vocês o que acontece dentro da casa. Então eu projeto a minha consciência, por isso que eu fechei meu olhinho, eu jogo minha consciência para dentro da casa dele e aí eu começo a verificar pelas energias as melecas que existem, ok? Beleza. Pelo que me falaram, eu não sei se é fake news, se não é, se é mentira, não é, parece que a casa pertencia a uma mulher que possuía algumas religiões e fazia uma miscelânea de religiões. Mas assim, como a casa pertencia ou pertence a uma mulher, eu não vou entrar em critério sobre quem ela é, para evitar confusão, tá? Existem criaturas ao redor da casa e dentro da casa? Sim. Nesse exato momento, existe uma presença na casa? Não. Existem diversas presenças na casa. Elas estão andando tranquilamente pelos ambientes? Sim. Isso é ruim? Muito. As pessoas que estão lá, à noite principalmente, podem se sentir observadas, podem ter a impressão de que tem alguém passando por detrás, arrepios, pode ter dificuldade para dormir, então podem ter a famosa história da paralisia do sono, então ter dificuldades por motivo de se sentir observado ou de presenças à noite. Eu não sei se o Lucas Lira passa por isso, mas pode estar mais ligado à Bruna, tá? Os cachorros são os primeiros a apanhar, sem dúvida nenhuma. Os animais eles acabam sofrendo por causa disso. Algumas doenças vão aparecendo e eles ficam expostos, tá? O animal ele tem muita curiosidade para saber quem é que está na casa, quem é que está andando, quem está entrando. Então essas melecas elas podem ser muito perceptivas aos animais.
Eles têm uma sensação, eles têm um sensorial mais aguçado que o próprio ser humano, ok? Beleza. Na sala, existe uma presença que seria a presença mais forte da casa. Ele fica, deixa eu ver se eu pego uma cena melhor para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Te cumprimentar como se fosse o primeiro contato do dia. Tá. Bom, vocês conhecem a casa melhor. Na frente desse sofá... Tô vindo daqui assim, como se fosse a primeira vez. É. E aí, Lucas? E aí, mano? Beleza? Ah, foi quase, peraí. E aí, mano? Beleza. Beleza. É o seguinte. Tá. Tem duas presenças na sala. Essas duas presenças são muito fortes dentro da casa. É como se fossem seres que estivessem ali, a casa fosse deles. Então parece que o Lucas, ele nunca se sentiu confortável na casa, ou desde o momento que ele entrou na casa, ele teve um desconforto. Isso pode acontecer com ele e com qualquer ser humano. Parece que existe um certo momento dentro da casa das pessoas que as pessoas começam a perceber que a casa não é mais delas. Um certo momento em que gera tanto desconforto o próprio ambiente que as pessoas começam a buscar outros ambientes para dormir que não seja a própria casa. Isso acontece sim. Você não mais reconhece a sua casa pelo excesso de melecas que acabam entrando, seja porque nós permitimos ou porque outros levaram e deixaram essas melecas. Eu não estou falando que o Lucas Lira permitiu, mas que provavelmente outros devem ter deixado essas melecas dentro da casa, principalmente se a casa ficou abandonada durante muito tempo. Aqui no meio da sala, bem na frente deste sofá, as pessoas podem ter muito problema respiratório, problemas de angústia ao sentar. Então, aqui tem uma TV. Eu acho que é uma TV ali. E aqui a gente tem este sofá e este sofá. Aqueles que sentam ao redor desta área vão ter muita pressão no peito, problemas de garganta e sofrer de ansiedade. Então vai chegar uma hora que você pode levantar e falar, cara, não vai rolar, não vou sentar aqui. Ou não quero, não gosto de sentar aqui, aqui me gera desconforto. É engraçado porque essas criaturas, esses seres, eles fazem com que isso aconteça. Por quê? Porque eles vibram essa sensação, eles vibram uma sensação ou uma energia que ao entrar em contato com vocês gera um estado de aflição. Junto a essa energia da sala, existe um outro que está de pé aqui, ó. Eu vou pegar ele direitinho para vocês. Aqui, ó. Tá? Aqui, bingo, tá aqui, ó. Bem na frente desta planta, tá? E existe um ser alto, meio esguio e... Cara, esse cara, ele tem uma habilidade de causar alguns probleminhas às pessoas, tá? Esse tipo de ser, ele se conecta na região das costas e pode levar uma pessoa a entrar em estado de depressão, a choro, a nervosismos e pode travar a coluna da pessoa, tá? Isso é real? É real. Isso acontece em muitas casas, Muitas pessoas que nós atendemos, eu atendo cerca de 15 a 20 pessoas por dia hoje, tá? Eu trabalho com isso há 2 anos. Então, assim, 2 anos dedicado full time. Eu trabalho com isso há 15 anos. Eu trabalhava meio período, porque eu trabalhava numa empresa, e fora isso, eu trabalhava atendendo as pessoas em certos horários. Então eu chegava, por exemplo, 7 horas da noite, eu tomava um banho e atendia das 8 até meia-noite. Aí eu ia dormir, pra vocês terem uma ideia como eu fazia isso, tá? Então eu tentava equilibrar o meu trabalho físico com esse trabalho que eu faço hoje. E agora, com o canal, eu trabalho full time com os tratamentos e com os vídeos. Então, isso daqui a gente já viu em muitas casas e grudado nas costas das pessoas, tá? Então é como se fosse, vamos colocar assim, todo mundo já viu aqueles filmes dos espíritos, né? Que os espíritos ficam grudados nas pessoas ou perseguem as pessoas. É a mesma coisa, só que ele tem uma energia mais agressiva e ele tem um alvo específico, tá? Então ele tá aqui. Ele emite certos sons, então o que a Bruna e o Lucas podem escutar à noite? Como se fossem pequenas gargalhadas ou uma vibração estranha na sala. Pode escutar gargalhada?
Sim, como se fosse uma vibração de sei lá, parecia uma criança gargalhando. Eles vão escutar isso. Eu não sei se ele já escutou, eu não sei se ele realmente já teve essa percepção, mas se ele parar aqui na sala, ele vai ter essa percepção, principalmente de madrugada. É um estado aflitivo isso, porque parece que ele chega perto e essa vibração, que soa como se fosse uma gargalhada, indica a presença dele mais perto de você. Eu não quero que vocês, jovens, tenham medo desse tipo de coisa, por favor, tá? De novo, quando a gente não tem a consciência da dor, a gente não tem dor. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, a sua curiosidade para olhar para trás e falar, eu tenho alguma coisa parecida aqui, né? Vamos dizer que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não quero jovens surtados por causa disso. Mas vamos continuar vendo o vídeo, porque de repente aparece mais. Existe uma movimentação de vultos, não é vulto, tá? É vultos passando pelos quartos. Então vocês vão ver, né? Quer dizer, quem é médium realmente trabalha em centro espírita e tem essa habilidade, vai conseguir ver umas sombrinhas pretas passando aqui em cima, enquanto os meninos estão se cumprimentando, tá? Quando ele começou a gravar no quarto à direita, já tinha um olhando. E eu não falei ainda, né? Mas assim, esse quarto aqui, ó. Esse primeiro quarto à direita já tem um vulto aqui dentro olhando. Ele fica exatamente contra essa parede. Eu não sei o que tem aqui, eu não sei que quarto que é, tá? Mas nesses quartos aqui tem muita movimentação de energia estranha. Então aqui dentro desse primeiro quarto, à direita, atrás do Lucas, existe um vulto que está observando a movimentação dos meninos. Então ele vai esperar o Lucas descer para ele sair e ir para o outro quarto cortando o corredor. Quer ver? Ele já desceu aqui. Ah, ele já tinha descido. Tá, mas ele corta e passa para lá. Mas tudo bem, vamos continuar o vídeo. Ó, ele corta e ele entra para cá, ó, neste quarto aqui. Beleza? Bom dia, mano. Bom dia! Uma hora da manhã. Ó, eu não vou falar ainda o que é, mas eu vou mostrar pra vocês os materiais pra gravação. Luz, câmera, máquina. Puta que pariu, fodeu. Vem terra pra cabeça. Tadinho. Eita! A gente vai gravar um vídeo aqui agora, onde eu e a Bruna vai ter que fazer um corte no cabelo do Rod e do Luke. Só que a gente vai fazer isso de olho vendado. Nossa, mãe, agora fodeu. Não foi ideia minha. Não fosse fazer nada. Ainda bem que não era. Ele continua aqui no meio da sala, tá? E o outro, ele tá passando aqui por detrás da escada. Ele tá passando por aqui, ó. E ele vai ficar no canto observando eles. Eu não sou muito fã das máscaras africanas na parede, mas depois eu conto isso. Nós dois que vai ter o cabelo cortado, né? Imagina tu careca. Você é linda, mais que demais. Eu quero que minha dúvida seja você, cara. Porque a Bruna, ela vai ficar tão nervosa que ela vai cortar a orelha de alguém. Ô, minha orelha é grande, ó. É grande. Se zoar a orelha vai chamar muita atenção, pô. Aí assim, é pra ver quem faz. 1, 2, 3, 4. A gente já tem 4 obsessores aqui na sala de baixo, tá? Os 4, eles estão nos cantos observando o pessoal. Eu acho que esse cara, desculpa, é o Rodrigo de la Fênix, né? Esse aqui, que tá com a câmera, é o cara da La Fênix. É grande. Se zoar. Tá? Tem um que está conectado exatamente nele, nesta parte aqui de baixo, que está lá fora observando. Tá? Ele não entrou, ele está lá fora observando. Está conectado nessa parte aqui, que seria da cintura atrás, tá? Ele pode falar que ele tem dores nas costas, nessa parte aqui, que seria na base da coluna, né? Da cintura, e afeta também, pode afetar o sistema renal, mas está ligado à família, tá? Problemas familiares, a questão de relação com mãe, problemas de mãe, tá? Tá aqui atrás. É isso aí, tá aqui atrás observando, então tá conectado nele. São os caras que estão no game, tá? De novo, o que eu tô falando pra vocês isso aqui é uma brincadeira deles. E durante essa brincadeira deles, algumas coisas do mundo espiritual se manifestam.
E é isso que a gente cria a atenção, é para isso que a gente chama a atenção de vocês. Existe alguma coisa que está acontecendo em tempo real durante essa gravação. E é a movimentação de obsessores, a movimentação de energias perante essas pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Coisas que vocês nunca perceberam. O que a gente está vendo é uma brincadeira dos meninos, mas essa brincadeira tem coisas acontecendo em tempo real, tá? Então ele tem isso daqui. Claro, além deles, né, além dessa brincadeira do obsessor conectado nas costas, brincadeira para mim, né, mas para ele pode ser um negócio mais complicado, mas existem outras energias sobre os meninos, tá? Mas o foco aqui eu vou manter sobre o Lucas Lira. A orelha vai chamar muita atenção, mano. Aí assim, é pra ver quem faz o melhor corte, é isso? É, isso aí. Quem faz o melhor corte de olho vendado. Abrindo o vídeo? Você vai dizer que ganha o vídeo do seu canal, né? Olá, meu nome é... Ele conhece bem meu canal, né? Olá! Eita, porra. Eu vou vomitar. Agora Peraí. deu geral. Ai, me arrependi. Tá na mão, gente. Caraca, velho. Parecendo aquele povo que se queima. A casa pega fogo, aí queima tudo, queima a cabeça. Tá igualzinho, velho. Tá horrível. É o que o Lucas falou, mas pegou fogo com a cabeça. Ela conseguiu fazer um corte muito foda do lado direito aqui, ó. Ela deixou com todo assim, ó. Tá parecendo o funkeiro mal sucedido. Eles estão mais para trás. A gente tem um só que está aqui, ó, de pé, perto dele. Seria mais ou menos essa distância. Ele está exatamente aqui observando, tá? A energia da sala, ela já está um pouco mais dispersa. Então vocês vão ter mais um foco de energia densa deste lado, que seria perto da lareira. É isso, lareira? Então era uma TV, a lareira. Desculpa, é lareira, tá? Achei que era uma TV quando eu vi ali do lado. Só que é lareira, né? Então tá mais aqui do lado da lareira, aqui atrás tem um pouco, tá? Então aqui você já tem mais um ponto de energia negativa, e aqui, tá? Isso aqui são obsessores, que estão observando o comportamento dos dois, tá? Eles vão atacar, vão fazer alguma coisa? Não. Eles só estão observando, mais nada, tá? Não vai ter ataque, ninguém vai sair dando voadora, não vai ter pokebola, não vai ter nada disso. Eles estão observando o movimento deles ao longo dessa brincadeira, tá? Cedido. 4, 3, 2, 1, tirou a máquina, Bruna. Tá muito ruim. Nossa senhora, caraca. Pronto? Eita porra, a gente vai ganhar essa, cara. O corte já tá muito foda. Top. Tá, não sei. Muito, eu olhei ali, eu acho que Esse lado aqui tá bom. em cima só abaixa um pouquinho, tá? Pouca coisa? É, pouca coisa. Tá muito ruim. Caralho, Tô sentindo que a minha mão tá uma bosta. Caralho, muito. Nossa, essa hora deve ter algum obsessor fazendo assim, ó, com a mão na cabeça, dizendo, o meu Quirão! Eu tô tentando passar onde eu tô sentindo cabelo ainda. Caralho. Deixa eu só do lado aqui, da metade pra esquerda. De madrugada. Galera, o que vocês vão ver agora não tem edição nenhuma. Eu preferi não editar porque aconteceu uma coisa muito bizarra aqui na casa, que foi uma coisa que deixou a gente aterrorizado, com muito medo. Então eu preferi deixar só os cortes mesmo, pra ser o mais transparente possível pra vocês. Geralmente quando eu quero fazer alguma coisa de terror aqui no canal, eu faço uma edição, eu coloco efeitos, mas dessa vez eu não fiz nada, porque realmente o negócio foi sério. Então acompanha aí, que foi pesado.
Tá repreendido, velho, é ótimo. Em nome do Cabo Daciolo. Só pra constar, não está chovendo e não tem ninguém andando. Aconteceu esse barulho várias vezes. Assim, os dois estão agitando. Eu comecei a escutar muito barulho, eu estava agitando, escutei com o fone, eu tirei o fone e fui prestar atenção, eu escutei pessoa andando, tipo, Passos, né? como se estivesse andando ao redor, onde eu tava. Eu gelei, eu travei, eu não consegui fazer nada. Quando eu dei conta que eu tive certeza que era aquilo que eu tava escutando, aí eu peguei o celular pra gravar e foi em cima do Aí em cima do escritório aqui. É. Aparentemente parou. A gente foi lá fora, não tem nada. Não tem nada, eles foram lá fora. Eita porra. A gente tava ouvindo barulho aqui dentro de casa. Barulho. Foi você que fez barulho agora? Fez tum. Saco. Aqui, ó. Cara, assim, eu não quero causar alarde pra ninguém, tá? Eu gosto do Lucas, acho ele um menino muito bom, tem um coração bom, tá? Comparado com muitos youtubers, ele é um cara que eu considero um cara de bom coração. Nós temos pessoas no YouTube que usam e abusam do canal e acabam indo para um lado da maldade. O Lucas não é um cara que é mau. Assim, o que tá na sala aqui, quer dizer, sala, tá no meio do quarto, isso aqui é um quarto-sala para mim, né? É o tamanho desse quarto, mas isso aqui existe uma criatura que tá nesse quarto. E eu gostaria que vocês que são muito fãs do Lucas acompanhassem agora um pouquinho mais de atenção. Por quê? Um dos pontos fracos do Lucas Lira chama-se Bruna. Por quê? Se a Bruna fica dodói, o Lucas também sofre. Tudo que acontece com a Bruna, o Lucas Lira, ele apanha mais do que ela. Ele é muito conectado a ela, e ele depende muito dela, né, no sentido de... É uma peça fundamental para que ele continue o trabalho no YouTube e se alicerce dentro disso. O que está aqui, na frente da cama, do lado direito, bem perto da televisão, é um obsessor que pode levar uma pessoa a uma tristeza e depressão muito profunda. Que pode fazer uma pessoa ficar muito amargurada, muito triste, muito limitada ao longo da vida. Então, assim, a chance dessa criatura se aproximar da Bruna e fazer com que a Bruna se transforme numa pessoa mais, bem mais magoada, bem mais triste, bem mais, vamos dizer assim, com uma certa depressão, é grande. De novo, eu trato pessoas há muitos anos. E hoje a gente trata cerca de 20 pessoas, 15 a 20 pessoas por dia. Eu já vi muitos casos disso acontecer. Então, eu não quero causar um alarde, mas eu gostaria muito que as pessoas que têm um carinho enorme pela Bruna e pelo Lucas só acompanhassem isso, tá? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu não desejo que isso aconteça com ninguém, muito menos com uma pessoa de bom coração como o Lucas. Então, assim, fiquem de olho, tá? Porque eu acho que o Lucas e a Bruna não têm culpa nenhuma dessas energias. E essas energias estão meio que aproveitando a estadia deles nessa casa, tá? Ele tá aqui, tá na sala. Na sala, quer dizer, sala de novo, né? Isso aqui é uma sala pra mim. Então, isso aqui na frente do quarto, na frente da cama, ele tá exatamente aqui, ó. Tá? Dá pra ver o tamanho dele. É uma enorme parede de energia densa na frente da televisão. E isso pode levar a televisão até desligar sozinha, isso pode dar curto no aparelho, isso pode dar curto nas lâmpadas do teto, tá? E pode ser detectável, às vezes, por cheiros ruins no quarto, por estalos fortes à noite no assoalho do quarto.
Eles podem acordar de madrugada com uma sensação de pressão no peito ou sendo observados. É isso que acontece. É tipo, um barulho assim. Foi lá embaixo, não foi? A gente tá escutando passos aqui em cima. A gente falando, é sério mesmo. Não é estralo de madeira, não. É. Se tiver alguém querendo assustar a gente, tá conseguindo. Brinca de qualquer jeito, mas não faz uma coisa dessa, não. Que horas são? A gente tá aqui do lado de fora, porque tanto eu como o Salles ouviu uns passos em cima da casa. Não é barulho de, sei lá, de madeira. Não foi um estralo, né? Não foi estralo. Tipo, passos mesmo. Sabe o que é foda? A galera acha que é mentira, tenho certeza. Eu não tô nem falando em questão, tipo... Assombração. Alienígena. Tipo, eu tô falando de passos, porque eu escutei passos. É perigoso, sei lá. Porque tem gente que já sabe que a gente tá hospedado aqui. Uma galera do condomínio que já veio aqui, já bateu na porta, a gente atendeu. Então a gente tá preocupado mesmo. Não é nem com assombração. A gente tem muito medo disso. A casa é meio esquisita, mas o que a gente escutou foi passo físico, assim, de peso. Que eu acho que é mais perigoso ainda. Claro. Né? Por isso que a gente veio aqui fora pra verificar. E assim, por a gente estar numa área que é meio pantanal, meio floresta, aqui em volta da casa tem uns macaquinhos que ficam aqui de vez em quando. Só que eu nunca vi. Depois que eu cheguei, eu nunca vi um macaco aqui. Ah, a gente já deu comida na boca deles. Só que se for macaco, vai ser um macaco grande, pelo peso do passo. Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Os macaquinhos eram assim. Cara, deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que ele tá morando num condomínio de casas que eu já fui. Eu tenho um vídeo no canal de uma limpeza de casas que eu fui fazer exatamente aí. Uma casa gigantesca, maravilhosa, de 2 andares. E eu postei esse vídeo. Eu fui aí limpar uma casa. Eu fui aí retirar as melecas de uma casa. Eu já fui. Eu acho que eu sei onde é. Tá? Eu acho que eu já sei onde o Lucas tá. Claro, mas não vou lá bater na porta, né, gente? Mas eu acredito que eu sei onde é e eu já fui limpar uma casa aí. Tá? Tem um vídeo desse de limpeza de casas, de uma casa gigantesca, de uma pessoa cética, que eu fui lá e o cara se impressionou. Tá lá no canal, tá? Eu lembro da rua. O que a gente ouviu foi passos, tipo uma pessoa mesmo, um ser humano em cima da casa. Cara, e não pode ser, tipo, gato por causa do peso, sabe? Quer ir lá nos fundos dar uma olhada? Pior que lá tá escuraço, velho. Tem que checar pra... É, porque assim, eu tenho tanta certeza de que foi uma parada meio que humana que eu tô cagando pro medo espiritual, tá ligado? Sim, inclusive eu tenho É verdade. em cima porque a porta lá de trás tá aberta. Vamos lá. Não é uma chance de algum youtuber vir aqui? Não, acho que não. Cara, eu tô com medo, velho. Realzão. Eu tô com mais vontade de saber o que é certo. Sei lá, eu queria pelo menos ver um Macaco. um gato gordo, qualquer coisa. Só pra convencer, né? Eu acho que só não consigo ir lá embaixo. Todo mundo vê algum macaco aqui, alguma coisa. Pelo menos eu ficar mais tranquilo. Ó, tem essa escada aqui gigante, ó. Pra subir na casa, depois eu acho que dá pra usar ela, caso precise. Na pior das hipóteses, eu acho que é fechar as portas. Todas as portas dessa casa faz muito barulho. A gente fechando a porta, se alguém tentar entrar aqui, a gente vai ouvir. Ó. Tá trancado aqui? Porta da sala. Tá trancada? Porta da sala. Tranca aí. Tá trancado já? Olha o Slink procurando. Não é Spike, é Slink. Tem gente ruim no mundo, velho. Tem gente que é maluco, quer fazer maldade mesmo. Como vocês viram aí, a gente trancou todas as portas da casa. A gente não tem esse costume, porque aqui é um condomínio, é um lugar seguro, mas hoje não teve como, teve que trancar tudo. E o pior de tudo é que a gente não encontrou nada. Vocês viram que teve realmente um barulho no teto da casa. Aquela imagem que captou foi o Salles. Nem fui eu, a gente tava editando, como ele falou. Só que ele trabalha no escritório e eu trabalho aqui no quarto. Nossa, eu fiquei com muito medo. Você mesmo com força conseguiu ouvir. E é o seguinte, a gente andando pela casa, a gente descobriu que aqui na casa tem um sótão. É tipo um porão, só que na parte de cima da casa. Provavelmente o barulho foi lá. Eu acho que foi lá. Nossa, velho, é muito 10 de pensar nisso. A gente tá morando aqui no mês, ninguém pode ir lá. Como é que tem alguma coisa lá, velho? Uma brincadeira de mau gosto é muito... De mau gosto. A gente descobriu que tem um sótão aqui e eu propus pro Salles que se acontecer de novo, a gente ouvir algum barulho, a gente vai pegar aquela escada que vocês viram e vai lá pra tentar descobrir o que é. Pra saber se é algo físico, se é algo espiritual.
espiritual, se é uma pessoa, pode ser qualquer coisa, velho. Eu queria que isso não tivesse acontecido, só isso. Então a gente não vai lá assim, do nada. A gente quer saber se eles querem que a gente vá, né? Se vocês quiserem, a gente vai e registra. E eu vou botar uma meta de like aqui pro vídeo só pra saber se vocês querem. Porque se vocês não fizerem questão, A gente não faz também não. É. A gente só chama a segurança daquele condomínio. e bota alguém pra verificar. Mas se bater a meta, nós dois vamos lá. Pega a escada, sobe lá. Enfim. Então é o seguinte, se esse vídeo aqui pegar 400 mil likes, na próxima vez que fizer um barulhinho no teto, a gente vai no som. Então tá lançado o desafio aí, se você quer que a gente verifique. Tá bom, é o seguinte. Obviamente que fica muito mais fácil se ele filmar o sótão e trazer pra gente, e aí a gente consegue verificar se realmente é ou não é. Eu só queria fazer um adendo, tá? Muitas pessoas vão perguntar, mas é espírito ou não é? Eu gostaria muito que ele filmasse, e aí eu poderia dizer que manifestações estão acontecendo no sótão. Sobre a questão de passos, a questão de barulhos que a maioria das pessoas apresentam. Eu vou comentar pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês com uma evidência, tá? Então, olha pra cá. É o seguinte, vocês que estão olhando pra cá, isso aqui é uma gravação de áudio feita na minha casa, tá? Eu tenho uma playlist chamada Testando o Demo. É isso aí, a gente testa o demo na minha casa, a gente enfrenta essas energias, enfrenta o mal, tá? Parece engraçado, mas é sério. E aí o que acontece? Eu deixo microfones gravando num ambiente fechado e isolado. E esse ambiente fechado e isolado não tem influência de vento, as janelas ficam todas fechadas, as portas fechadas e os vizinhos estão dormindo, porque eu gravo geralmente 2h30, 3 horas da manhã durante a semana. Então a galera trabalha, a galera, né, tem que ir para a escola e tudo mais, esse horário tá todo mundo apagado. Então eu gravo geralmente segunda ou terça-feira à noite e deixo gravando, mas eu provoco as criaturas. E aí é que a gente escuta as diferenças de estalos e as percepções, tá? Então assim, o que eu vou mostrar para vocês são alguns efeitos que são causados, alguns distúrbios sonoros que são causados junto ao microfone. Eu estou usando um microfone de lapela de altíssima qualidade, que é um da marca Zoom, que é o H1. Então vocês escutam a minha voz, né? Olá, tudo bem? Parece locutor. Mas ele é um microfone muito bom. Então eu uso microfones de extrema qualidade, extremamente sensíveis, para gravar para vocês. Então, por exemplo, isso aqui é um dos áudios. Tá, isso aqui é real. Isso são batidas reais, gravadas mais ou menos 3 horas da manhã. Nós estávamos dormindo, a Dani e eu. Dani é namorada vulgo, né, a futura esposa. Então a gente estava dormindo e deixamos gravando aqui. E isso daí foi gravado na sala, com portas fechadas, um ambiente totalmente isolado. Mas algo se sobrepôs. Então, o que o Lucas pode estar verificando, né, são esses estalos, essas batidas, mas não são passos, são estalos, ok? Isso é factível, passos não, estalos sim. Mas algo se sobrepõe a isso, que é essa parte final aqui, e que essa é a minha maior preocupação com relação à casa dele. E eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer. E é sério, eu vou aumentar o volume. Eu quero que vocês coloquem um foninho de ouvido e escutem com muita atenção o que vocês vão escutar agora. Vocês escutaram de novo. Aqui, ó, exatamente nessa parte. Olha isso. De novo. Senhoras e senhores, isso é real. Isso daqui seria uma fala gravada na minha sala, com todo mundo dormindo. A criatura estava na sala.
e nós conseguimos detectar, perante a linha de ruído, a voz. Isso é o meu medo que esteja acontecendo na casa do Lucas Lira, porque eu consigo retirar da minha casa, mas a casa do Lucas Lira, eu teria que ir lá e teria que enfrentar essas criaturas junto com o Lucas Lira e mostrar para ele o que realmente está atormentando ele, a Bruna e a todos. Então, assim, eu não sei como fazer isso. O que eu falo é o seguinte: isso daqui é uma manifestação extremamente violenta. Tanto que quando a gente fala de estalos, eu vou até baixar, porque isso aqui foi muito sério. Depois que vocês escutam, vocês vão ver esse pico aqui. Tá? E isso daqui é uma batida extremamente forte, olha só. Em decorrência ao ódio dessa criatura. Então assim, Lucão, aguenta as bolas aí, cara, segura firme. E se tiver acontecendo tudo isso que eu tô te relatando na sua casa, ou na Bruna, ou com você, cara, eu estou aqui à sua disposição, tá? Meu e-mail de contato é o casasassombradas@gmail.com ou mesmo no limpezadecasas@gmail.com, ok? São só esses 2 e-mails que nós temos aqui para contatos mesmo, tá bom? Então assim, cara, o que você precisar, eu estou à sua disposição, tá? Se precisar de ajuda, se precisar de alguma coisa, pode gritar, pode chamar, tá? Que vai ser um enorme prazer te conhecer, conversar com você e poder te ajudar a retirar todas essas melecas, tá bom? Bom, meus amigos, não tenho tantas boas notícias assim, mas eu espero que vocês tenham entendido, conhecido um pouco mais o meu trabalho, conhecido mais o que eu faço, ok? Eu espero que vocês busquem conhecer cada vez mais esse assunto da espiritualidade, conhecer mais sobre os fenômenos que ocorrem. Se vocês precisarem de ajuda, por favor, é só no limpezadecasas@gmail.com, está aqui na descrição do vídeo, ok? Esse é o e-mail de contato para tratamentos, limpezas de casa e retirada dessas melecas, ok? De resto, todas as informações encontram-se no canal. São mais de 700 vídeos trazendo informações para vocês, como esta daqui, ok? E para aqueles que querem nos ajudar, tem a lojinha casassombradas.com.br. Bom, é isso. Lucão, tamo junto. O que vocês precisarem, estamos aqui. E de novo, muito obrigado a todos os novos entrantes no canal. Aproveitem, conheçam cada vez mais o meu trabalho e vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.